Hoje a gente vai entrar nos autores sul-americanos. Vamos entender esses autores sul-americanos, quem foram, né? Porque foram pessoas importantes para a construção, né, da psicoterapia breve, assim, mesmo eles sendo mais novos. Interessante, né, o texto vai falando, observar a posição que os estudiosos da PB na América do Sul têm adotado, porque ao ver, essa observação releva a importância no contexto social, tá? Então, mesmo numa época em que floresciam nos Estados Unidos os manuais técnicos de PB, e se exaltava a importância de um alto grau de aderência do terapeuta a determinada técnica, dirigida a populações específicas, Yoshida diz que a carência de recursos e de investimentos na área da saúde criou uma situação diferente, né? E isso vai surgir muito na Argentina, porque na Argentina eles usam muito a PB nos hospitais públicos. Então, Yoshida vai dizendo que os profissionais que têm sob sua responsabilidade um espectro muito amplo de pacientes que apresentam desde distúrbios neuróticos incipientes até quadros crônicos de psicose, muitas vezes agravados pelo uso de drogas, álcool, distúrbios neurológicos, entre outros, sempre tenderão a ser mais ecléticos e menos especializados. Então, o que isso quer dizer? Vamos usar um determinado método para fazer com que funcione. Este parece ser um dos principais fatores que levaram autores como Maurício Knobel, o Breyer, o Simon e o Fiorini a adotarem posturas flexíveis. Maurício Knobel, ele, um argentino, ele morou no Brasil, ele trabalhava muito com adolescentes, então muito grupoterapia, e adolescentes com patologias graves. Mesmo quando não podem ser caracterizados como ecléticos, percebe neles uma clara tendência a adotar critérios de indicação mais amplos, objetivos mais adaptados às possibilidades de cada paciente e a se valer de uma variedade de recursos técnicos para buscar esses objetivos. Então, assim, eu não vou me focar só num modelo, né? Eu vou ampliar, então eu posso usar vários modelos e utilizar o que cada um tem de melhor. Eu não vou me findar num ou num outro modelo. O Maurício Knobel, ele faz isso muito bem, né? Ele trabalhava muito com a Arminda Berasturi, que foi uma das precursoras da psicologia infantil, da psicanálise infantil na Argentina. Ela usava muito a base kleiniana, com um pouco de Winnicott, e o Knobel vem dessa leva também. Então, um exemplo significativo desse tipo de proposta é de Knobel, em cujo trabalho são sempre acentuadas as questões sociais e econômicas, e uma constante preocupação com a viabilidade da indicação terapêutica que deve ser escolhida de forma realista. O Knobel, na Argentina, ele trabalhava em hospitais públicos. Então, ele estava muito preocupado com a questão econômica, e ele levou muito a psicanálise para a questão da população em geral. Tanto que, assim, quando eu até já devo ter falado aqui, se eu não falei, eu falo de novo, se falei, vou repetir de novo, que na Argentina, a psicanálise é igual ao arroz com feijão. As pessoas falam psicanálise como se fosse, assim, arroz com feijão, normal. Porque ela, quando ela chega, os psicanalistas que fogem da Segunda Grande Guerra e que vão parar na Argentina em função da temperatura, do tempo, que lá é frio no inverno, tem o outono, tem a primavera, tem o verão, eles conseguem se adaptar lá mais em função do clima, e lá eles formam, em Buenos Aires, eles formam um núcleo muito forte de psicanálise, e aí eles começam a trabalhar a população. A psicanálise começa a crescer dentro desse âmbito mais social, em função da grana, né? As pessoas não tinham dinheiro, não, mas nós vamos abrir para essa população se tratar. Eu não sei hoje, né, mas alguns anos atrás, 90% da população argentina fazia análise, terapia, em função de que tem os espaços para isso. A partir de um diagnóstico holístico, que segundo ele é uma gestalt biopsicossocial do paciente num determinado momento de sua vida, propõe uma psicoterapia não regressiva, com tempo e objetivos limitados, que vise insights predominantemente cognitivos, fazer com que o paciente pense. Pensa no que eu estou te dizendo, pensa no que tu está descobrindo. Eu tenho uma paciente e ela é muito boa, assim, eu gosto muito de trabalhar com ela, porque durante o processo da análise, da terapia, ela vai tendo insight. Hoje a gente trouxe algumas questões, ela trouxe algumas questões da família que ela não estava entendendo, né? Algumas questões dela, alguns comportamentos dela, que ela não estava conseguindo entender.
E aí, quando eu trouxe uma situação, eu disse, a gente já falou sobre isso, só que tu acho que naquela época tu não tinhas tido insight, tu não teve insight, ó. Isso que está acontecendo é em decorrência dessa visão da tua relação com teu pai, que é X, e da relação que tu tem com a tua mãe, que é Y. Aí ela parou, ela disse, entendi. Hoje eu entendi o que você está falando. E aí, quando ela fala isso, eu entendi, ela tem outros insights. Ela pensa, ela diz, então, em decorrência disso, tem isso, e aí ela começou a trazer outros assuntos. Então, o objetivo é esse, ele é uma psicoterapia do Maurício Knopf mais dinâmica, mexe mais com o paciente, faz o paciente agir mais, pensar mais, e, consequentemente, o terapeuta também faz isso. Ele critica a utilização de critérios de indicação muito rigorosos, propondo, ao invés de um processo de seleção de pacientes, uma adaptação mútua. Desde que o paciente tenha as condições mínimas para se envolver nesse tipo de trabalho, o terapeuta deveria procurar adequar sua proposta às condições, possibilidades e necessidades de quem busca ajuda. Cada paciente tem uma necessidade, cada paciente traz uma demanda, cada paciente trabalha de uma maneira. Então, vamos adequando a técnica a esse paciente, e não adequar o paciente à técnica. E isso hoje é uma visão mais moderna. Eu fiquei de conversar com uma amiga minha, que é psicanalista, né, as minhas amigas que são psicanalistas, só que quarta-feira é complicado para elas, porque quarta-feira é o dia das reuniões, das associações de psicanálise. Pode ser qualquer outro dia, mas quarta-feira não dá. Elas têm os grupos de trabalho, que foi uma exigência do Freud, assim, né, na questão da pesquisa, de estudar psicanálise, de fazer o tripé da psicanálise, né, a supervisão, a teoria e a análise. Outro autor de destaque na atualidade é o Lovenkron, que justifica seu destaque referindo-me não somente para o seu currículo e títulos, mas porque ele trabalha muito a PB. Ele tem um livro, quem escreveu é o Weiserick. O Weiserick é um cara que escreve o livro dele sobre desenvolvimento humano. Ter um Weiserick escrevendo o prefácio, ele é um cara bem legal. Ele diz que uma alternativa da PPB é o ensino, pesquisa e terapia, e depois adaptado, que é o livro dele, né? Ele faz uma pesquisa teórica e clínica no campo da psicoterapia psicanalítica, e tem os resultados, tudo que ele faz, tudo que o Lovenkron faz, ele escreve, e não fica só na conversa, ele publica. Por quê que ele publica, professora? Porque ele quer que os outros entendam como que ele está trabalhando. Como que se trabalha com o PPB. Ele vai escrevendo, traz casos clínicos, traz situações, critica, né, um pouco assim a psicanálise ortodoxa. E aí ele diz que é possível trabalhar a PPB nos espaços públicos. Então, o impacto dessa linha de pesquisa, bem como os benefícios socioeconômicos por ela proporcionados, podem ser devidamente dimensionados se considerarmos a acolhida pela coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde. E aí ele escreve e traz para cá. E no Brasil, a gente lê o livro dele, e lá na Argentina também. Ele continua escrevendo, e aí ele vai começar a escrever sobre psicoterapia breve de crise do sujeito. Por isso é viável, né, a trabalhar PPB em plano de saúde. A gente até critica, assim, meu plano de saúde, eu só tenho direito a 12 sessões, olha aqui, psicoterapia breve de crise, tratamento com duração de até 12 sessões, que a partir de 98 foi obrigatório, né? É isso que ele propõe. Nós vamos trabalhar essa psicoterapia breve nos planos de saúde para atender os pacientes em crise. E quando o paciente está em crise, ela ajuda. Uma vez por mês, é o que o sistema de saúde mental, ele permite. No plano de saúde, não sei se alguém tem plano de saúde que atenda a psicologia, eles vão dizer quantas sessões você tem direito. Então, vamos usar esse caso que o Lovenkron fala, 12 sessões anuais. Então, é uma vez por mês. Só que se esse paciente, depois que ele utilizou essas 12 sessões, ele continuar necessitando, e o psicólogo perceber que ele necessita continuar em atendimento, na nova lei, antigamente não tinha direito, tá? Mas na nova lei, o psicólogo tem que solicitar
dizendo que esse paciente necessita continuar em atendimento. E aí o plano de saúde, ele autoriza. Eu não sei quantos mais, mas ele autoriza, tá? Ele faz autorização. Aí existe sim. O que eu sei é exatamente isso. Foi uma briga do Conselho Federal, dizendo que na doença mental, na saúde mental, não tem término. Às vezes as pessoas começam a trabalhar, a ser atendidas e começam a mexer em mais coisas e precisam ficar, às vezes, muito mais tempo. Foi até polêmico na época, saía na televisão o tempo inteiro, na rádio, no jornal. Foi quando a gente ganha e justifica por que esse sujeito necessita continuar. E aí ele vai dizer, precisa mais 6 sessões. Aí depois de 6 sessões ele diz, necessita continuar mais 6 sessões, ou ok, pode finalizar. Era o psicólogo. Então, tem que ver como é que funciona a lei, né? Aí é coisa de lei, né? Eu não sei nada de lei, sou uma leiga. Aí tem que ver como é que está no contrato aí do plano de saúde. Mas eu acho um absurdo também, concordo contigo. Como é que um clínico geral vai dizer se o paciente tem condições deve continuar em atendimento psicológico? Se fosse um psiquiatra, ok, podemos até questionar, né? Não entender, quer dizer, não é questionar, é entender. Mas o clínico geral, sei lá, né? Complicado isso, né? Psicanalítica de tempo delimitado na atualidade pode ser arquilatada, se considerarmos a avaliação feita pelo Rudinesco, né? Um artigo recente sobre a crise da psicanálise. A Rudinesco também é argentina, tá? Nas sociedades, e ela é viva ainda, tá? Nas sociedades industriais, os problemas econômicos e sociais trazem consigo desesperança e questionamento dos valores democráticos indispensáveis para a prática essencialmente libertária da psicanálise. Além disso, as reduções de ganhos financeiros com o trabalho, o surgimento das psicoterapias corporais, de terapias alternativas e a difusão de tratamentos farmacológicos são fatores que, em conjunto, contribuem para o declínio de confiança no método introduzido por Freud. Então, assim, por que eu vou usar um método que é introduzido pelo Freud, que até então era tão longo, se eu tenho métodos mais rápidos? Né? Então, a PB é importante ela entrar para mostrar, não, a gente tem uma psicanálise de tempo delimitado. Os pacientes dos anos 90 são muito diferentes daqueles dos primeiros tempos da psicanálise. Já não desejam empreender totalmente, tratamentos de longo prazo recusam a frequência de muitas sessões por semana. Então, logo sentem uma melhora em sua condição de sofrimento, interrompem o tratamento. A situação analítica clássica está cada vez mais limitando-se a casos especiais. Gente, é caro fazer análise com o analista de data, né? Porque tem que seguir aquela padronização que o Freud estabeleceu. 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 5 vezes por semana, é caro, né? É caro mesmo. Então, assim, quando a gente diminui a quantidade de sessões, né? Eu tenho um paciente só que eu atendo 2 vezes por semana, tá? 2 vezes, terças e sextas. Os outros são 1 vez por semana, mas eu não sou psicanalista, né? E aí as minhas amigas que são, elas dizem, não, já mudou, a gente atende 1 ou 2 vezes, no máximo 2 vezes por semana. Né, para mexer com essas conflitivas por causa da grana também. E agora, na pandemia, mais grave tá, né, as pessoas não têm dinheiro, né, e mesmo que a saúde mental, né, ela esteja abalada, né, e a gente vê as pessoas depressivas, as pessoas com tendências suicidas, né, no isolamento, esse isolamento social afastou as pessoas, né, elas não têm grana para fazer o tratamento. Elas querem, então, assim, surgiram, ainda bem que as universidades abriram, e centros e projetos abriram os atendimentos, né, a gente reduz mesmo, e infelizmente, assim, enquanto a gente não virar, eu digo, uma Argentina, que ela está próxima da gente do que uma Europa, né, ou nos Estados Unidos, as pessoas não valorizam a nossa profissão. Agora, na pandemia, graças a Deus, teve que vir uma pandemia para a gente ser valorizado. Que horror dizer isso. As pessoas perceberam como a saúde mental é importante. O termo psicoterapia é apresentado na literatura psicológica e psicanalítica em 3 sentidos,
né? No sentido amplo, psicoterapia se refere a qualquer método de tratamento que utilize meios psicológicos, mais precisamente a relação entre o terapeuta e o doente, desde a sugestão até a psicanálise. Num sentido mais restrito, psicoterapia é entendida apenas como técnica sugestiva e é contraposta à psicanálise, que se caracteriza em função da interpretação do conflito inconsciente e, mais particularmente, da análise e da transferência, ou seja, a psicanálise se diferenciando qualitativamente das psicoterapias. E numa terceira opção, acepção, pode-se entender uma forma de psicoterapia que se baseia nos princípios teóricos e técnicas da psicanálise, sem, todavia, realizar as condições de um tratamento psicanalítico estándar. O que o Lovenkron vai dizer sobre isso? Que existe uma coisa, existe a psicanálise estándar, ou a clássica, e existe uma psicoterapia baseada na literatura psicanalítica, que são coisas distintas. Tá? Então, às vezes as pessoas confundem, sabe? Você faz análise, não, eu faço psicoterapia. Quem faz análise é o analista, com uma psicanálise tradicional. Então, isso, o Lovenkron, ele vai separar, para dizer assim, que existe uma psicoterapia com abordagem psicanalítica, mas que trabalha de uma forma diferenciada. Não tem, né, pode até ter um divã, mas o objetivo não é fazer o paciente deitar e só fazer associação livre. A análise é isso, a análise é igual à psicanálise. Psicanálise estándar, a psicanálise clássica, é deitar no divã, é ter 2, 3 vezes por semana, é falar, e o terapeuta só escutar, ele não entra muito na ação, entendeu? Na psicoterapia com abordagem psicanalítica, é uma conversa entre duas pessoas. E o objetivo é ele ter insight, que é mais ou menos o que a PB faz, psicoterapia breve. E aí a psicoterapia, que é aquela mais uma vez por semana, mais uma conversa, né, assim, entre duas pessoas, é a psicoterapia com a abordagem psicanalítica. Que aí vai ter a psicoterapia com abordagem cognitivo-comportamental, aí vai ter a psicoterapia com abordagem humanista. Considerando neste último sentido, a psicoterapia se diferencia da psicanálise quantitativamente, deslocando-se numa linha contínua. O fio condutor dessa comunicação inclina-se na direção desta última acepção de sentido para a psicoterapia e sua relação com a psicanálise. A psicoterapia baseada no corpo teórico da psicanálise é designada na literatura especializada por meio de diversos nomes, a saber, psicoterapia dinâmica, psicoterapia de insight, psicoterapia de orientação psicanalítica, psicoterapia expressiva, psicoterapia intensiva, psicoterapia exploratória. O que isso quer dizer? Por que tem vários nomes? Porque vai depender do teórico que você vai usar. Aí vai depender do teórico da psicanálise que você vai utilizar. Se eu vou usar a psicologia de insight, a psicoterapia de insight, tem mais a ver com os autores da psicologia do ego. A psicoterapia dinâmica, vou usar as psicologias os psicoterapeutas da psicologia do self. E aí, de orientação psicanalítica, tem Melanie Klein, tem o Winnicott, mas o Winnicott, ele vai também muito na exploratória, na expressiva, tá? Então, vai depender dos autores, e aí muda o nome, mas é tudo psicoterapia com corpo teórico da psicanálise. No que concerne as psicoterapias psicanalíticas que têm um tempo de duração definido, hoje a expressão tempo delimitado me parece mais adequada que o adjetivo breve, uma vez que remete à noção de tempo suficiente e pressupõe estar consoante com o que vier a ser acordado entre terapeuta e paciente, para a realização da tarefa terapêutica, daí a designação de psicoterapia psicanalítica de tempo delimitado. O termo mais importante dessa nomeação é psicanalítica, porque indicar que o procedimento terapêutico se baseia no corpo teórico da psicanálise. Já a segunda acepção exposta para a psicoterapia, ou seja, técnica sugestiva, não se aplica decididamente àquilo de que se está tratando. O que eu vou falar sobre, não é sobre isso que a gente vai dizer. Apesar de, do ponto de vista teórico, se considerar clara a distinção técnica entre o procedimento terapêutico da psicanálise e da psicoterapia psicanalítica, devemos levar em conta os achados do Wallerstein, um projeto de pesquisa da Fundação Menninger,
A investigação mais intenstiva e sistemática de maior duração sobre resultados em psicanálise e psicoterapia que se tem notícia, que enfatizam com base nas investigações feitas por sua equipe. E, na verdade, quando a gente começa a trabalhar a psicoterapia, a psicanalítica, a gente vai usar muito, a base é a psicanálise, em alguns momentos a gente vai ficar mais calado e deixar só o paciente falando, como o Freud fazia. Só que o que muda até a posição do analista. Eu não fico sentado atrás do paciente, ou colado ao paciente. Eu sento numa poltrona e o paciente senta na outra poltrona, ou num sofá, uma cadeira mais confortável. Muda o quê? Eu fico olhando ao paciente, porque quando o Freud cria, ele fica ao lado para poder fazer a hipnose, aí depois ele sai e senta na ponta do sofá para que o paciente não o enxergue e ele consiga fazer as associações livres mais rápido, né? E aí ele faz, em alguns momentos, ele vem para frente. E aí agora na psicoterapia psicanalítica, não. O paciente enxerga o terapeuta o tempo inteiro. Mas tem momentos que o paciente quer falar sozinho, ele quer falar. Só ele quer falar. E ele tem muita coisa para falar. Quando termina a sessão, eles perguntam, já terminou? Eu digo, já. E aí eu percebo que em alguns momentos tem pacientes que gostam de deitar aqui para a associação livre acontecer. Né? Em alguns momentos eu preciso ser mais calada, para fazer com que o paciente corra atrás do seu insight, né? Ou que ele pense em cima das informações. Né? E aí vem a questão, quer ver uma coisa nova, né? Que é nova para gente, que antes o CFP não permitia, que hoje teve que permitir, que é os atendimentos online. Atendimento online. Tem paciente que adorou atendimento online. Esse meu paciente que eu atendo 2 vezes por semana, ele só quer saber atendimento online. Que ele termina de trabalhar, ele já vai lá, já se arruma, se organiza, pronto. Não tem que sair correndo, pegar um carro e atender, né, ir para um lugar, às vezes está num lugar longe, atravessar para ir na clínica. Ele adorou. Ele disse assim, para mim, eu só vou fazer atendimento online. Eu digo negativo, nós vamos fazer nem que seja uma vez, tu vai lá, me vê uma vez por mês, você vai ser presencial. Ele disse, não, eu gostei, não senti diferença nenhuma, gostei, né? Vai explicar, né? É a modernidade, é a época, modernidade não, porque já está na pós-modernidade, né? Então, assim, é o momento que a gente está vivendo. Tá? Imagina o Freud pensando, meu Deus, ela está entendendo pelo telefone. E é assim a gente vai vivendo, né? Então, a PPD, né, a psicoterapia psicanalítica de tempo delimitado, é aqui definida como um tratamento cujo prazo de duração é ajustado previamente entre o psicoterapeuta ou analista e o sujeito que busca ajuda para dar conta de um problema específico. Por problema específico, definimos os efeitos de um sofrimento psíquico que se manifestam em uma área demarcável, razoavelmente limitada, da vida do sujeito, cuja origem possa ser atribuída a um conflito inconsciente. Algo que aconteceu no seu passado, que hoje está trazendo uma situação que lhe incomoda. Tá? Algo lhe incomoda. Então, que está ligado, né? E se é psicanálise, a gente vai ligar com o passado. É a concordância entre paciente e terapeuta em torno da compreensão da possível origem inconsciente do problema que dá suporte à decisão de empreender a investigação pelo método psicanalítico, investigação na qual o paciente deve estar engajado como sujeito. Vamos trabalhar em conjunto. Eu vou te ajudar, mas para eu poder te ajudar, você tem que me ajudar. Né? Às vezes eu tenho que reforçar isso muito para os pacientes. Você tem que me ajudar. Se você não me trouxer o que está lhe incomodando, eu não vou conseguir te ajudar. Às vezes o paciente fica dando voltas aqui, ó, fica só aqui na superfície externa e não quer entrar. Porque entrar denota dor, mexer. E às vezes a gente não está preparado para mexer. Todos nós. Descobrir coisas é difícil. É muito difícil. É doloroso para a gente perceber coisas que
que aconteceu isso, né, o determinismo psíquico lá, freudiano, que é o princípio da psicanálise, descobri que as minhas ações de hoje são decorrentes de outras situações e que eu tenho livre-arbítrio para fazer a modificação, e que eu estou aqui na terapia para fazer isso. E aí, às vezes, as pessoas, eu digo assim, eu tenho umas pacientes que são jovens, assim, adultas jovens, né, 23, 22 anos, e aí elas começam a falar algumas situações, né, da convivência com a família, e aí daqui a pouco elas param e me olham assim, isso foi a terapia que fez eu fazer isso, porque eu não era assim. Eu digo, que bom que tu percebes que foi a terapia que te ajudou a fazer isso. E você conseguiu se ajudar a mudar comportamento. E o objetivo é esse, gente. O objetivo da terapia é a gente entender nossos comportamentos e decidir se a gente quer continuar tendo esse comportamento ou se a gente quer mudar o comportamento, mudar a forma de pensar. E que aí que mora a dificuldade. Olha, descobrir o que eu faço com isso. Não vou culpar ninguém, não. Eu vou trabalhar com isso aí. Então, só para a gente poder, a gente vai entrar aqui no como que funciona, tudo. Então, a Freud, né, a origem, né, a Freud realizou o tratamento de curta duração, o Firenze, por exemplo, com o Firenze, né, ele teve 2 análises com Freud, 3 semanas em 1914, e mais 3 semanas, né, com 2 sessões ao dia em 1916. Então, essas terapias do Firenze com Freud eram psicoterapias breves, tá? Aí, com o tempo, as psicoterapias se tornaram mais longas. Peraí que tem um querendo entrar aqui, peraí. Se eu conseguir. Acho que bem. Então, conforme, porque assim, por que a terapia, que no início o Freud tratava as pessoas num tempo mais curto e depois ele aumentou, né, o tempo? Porque ele estava criando uma teoria. Ele não queria criar uma técnica, ele queria criar uma ciência, né, uma teoria. E aí ele precisava de mais tempo para entender essa construção, entender o que era o id, o ego, superego, consciente, pré-consciente, inconsciente, os estágios psicossexuais, os mecanismos de defesa. E ele precisava ver isso aonde? Na prática. Lembra? A ciência começa eu tendo um objeto de estudo, analisando, comprovando, errando, comprovando de novo, testando, e ele começou a fazer isso com os pacientes dele. Daí ele cria uma ciência. Ele cria uma teoria. Ele não queria uma técnica, atende assim, faz assim e deu. Não. Eu quero falar sobre uma teoria. E aí ele vai ampliando. Então, por volta de 1920, a questão central para os psicanalistas era a reação terapêutica negativa, uma reação paradoxal ao tratamento, constituída por um agravamento dos sintomas em vez da melhora esperada. Então, assim, em alguns pacientes, o que acontecia? Dependendo ao longo tempo de análise, os pacientes começam a ter uma reação terapêutica negativa, começam a apresentar outros sintomas, ou piorando os sintomas. Parece que eles estão cansados, parece que eu não aguento mais mexer nisso aqui, né? Então, agora eu não quero mais trabalhar, né? Porque a gente trabalha em psicoterapia. Não quero mais trabalhar, não quero mais passar. E aí ele abandona. Tudo aquilo que ele estava produzindo e melhorando, eles abandonam. Então, é nesse momento que o Freud modifica a sua concepção de conflito entre a pulsão sexual e a pulsão de autoconservação e introduz a noção de compulsão à repetição. Que é isso, eu começo a ter os mesmos sintomas, eu começo a repetir, preciso repetir os mesmos sintomas. Isso é em termos inconscientes. Enquanto Freud, ao enfrentar resistências dos pacientes, propunha um aprofundamento da metapsicologia, Firenze se preocupava com a praxis, com a prática, né? Com o estudo da relação terapêutica e com a contratransferência. Por que o Firenze ele consegue enxergar
a necessidade de diminuir o tempo de atendimento, porque o Firenze não estava criando nenhuma ciência. Ele estava colocando em prática aquilo que o Freud construiu. Só isso. Então, ele não está preocupado na construção. Não, deixa que o Freud construa e eu vou colocando em prática. Tá? Freud pretendia que seu arcabouço teórico fosse reconhecido como científico e não como técnica psicoterápica, considerada subjetiva, enquanto Firenze priorizava a orientação psicoterapêutica. Para ele, a questão principal não seriam as lembranças ou as construções em análise, mas a vivência dos conflitos do cliente na relação transferencial. Firenze acreditava que essa abordagem poderia encurtar o tempo da terapia, porque a rememoração do infantil não seria obrigatória em todos os seus detalhes. Então, tem alguns momentos que a gente tem que voltar ao infantil, tem outros momentos que não precisa, vamos trabalhar no agora, no momento atual. Em 1941, Chicago, com a influência do Franz Alexander, tem o primeiro congresso de psicoterapia breve. Aí Thomas French escreve o primeiro livro, né, terapia psicanalítica. Tá? Depois de 1950, o Balin começa a divulgar os ensinamentos do Firenze, lá na Tavistock Clínica. Depois vem o Malan, né, demarcando a importância da interpretação transferencial e do tempo limitado. E em Lausanne, o Guilleron propõe um trabalho com as associações livres em PB, salientando a importância da interpretação transferencial e do enquadro. Enquanto alguns discordam da interpretação transferencial e dizendo que não dá para trabalhar a associação livre, o Guilleron resgata isso da psicanálise, diz, dá sim. A maioria dos autores de PB, embora preserve vários aspectos da metapsicologia freudiana, que é a ciência, se afasta da psicanálise ao evitar a interpretação e deixar o paciente falar livremente, trazer, torna tudo o que ele sente. E quando ele diz, contraria e vai ser mais ativo, vamos se aproximar do paciente, vamos conversar mais com ele. Exemplificando, desde 1958 até hoje, o Sifenius, de Chicago, escreveu diversos artigos e livros de PB, mais voltados para a psicologia do ego, com base teórica psicanalítica. A psicologia do ego é uma psicologia com base psicanalítica. Indicação, né? Como é que se trabalha essa psicoterapia psicanalítica, né? De uma orientação breve. Então, ao determinar o número de 4 ou 12 sessões anuais, não em função da demanda do cliente, mas visando atender necessidades de ordem econômica, tanto do serviço público quanto dos seguros de saúde, dos convênios médicos, a PP cria problemas justamente para aqueles que deveriam ser seus beneficiários, né, que somos os pacientes. Por outro lado, a PB pode ser bem indicada sem se ater à demanda social por velocidade e superficialidade. Ela pode ter prazo limitado e ser profunda em seus propósitos. Então, assim, eu tenho um tempo e eu vou trabalhar muito bem nesse tempo. O que a gente percebe hoje? Vou trazer um exemplo lá, o colega trouxe da Unimed. Né? Eu fiquei sabendo que, não sei se no seu caso mas eu fiquei sabendo numa aula, que eu estava dando nessa aula, que na Unimed é 30 minutos. Gente, 30 minutos é pouco. São 12 sessões anuais, 30 minutos. Na PB que eles estão falando, é uma PB de 50 minutos. 50 minutos. São 12 sessões, mas de 50. 30 minutos, quando o paciente começa a trazer a problemática, já está na hora de terminar. A gente reclama, quando a gente vai no médico do SUS, que o médico, né, a gente diz, o médico em 5 minutos já disse o que eu tinha que ter. Imagina um paciente chegando num consultório de um psicólogo, eu não conseguiria fazer 30 minutos atender uma pessoa, 30 minutos, o quê? Mal comecei, já terminou. Parece assim que tu diz, boa tarde, até logo. Tem pacientes que produzem muito, que falam muito, ok, consegue, mas e aquele paciente que é mais lento, que demora para pensar, para organizar, para trazer informação, tá? E é isso que a gente faz, eu faço uma PB de 50 minutos. O tempo é o mesmo,
só que o foco é mais diretivo. Inúmeras desistências depois de um curto período de terapia são ocasionadas pelo fato de que muitas pessoas não têm intenção de transformar a psicoterapia em uma tarefa longa, sem prazo definido. Não quero mais trabalhar sobre isso, não quero mais falar sobre isso. Então, some. Uma das indicações de PB é aceitar, após cuidadosa avaliação, a ser realizada durante as primeiras sessões, a demanda de um paciente que não está em um momento de sua vida para iniciar uma análise sem final previamente determinado. É imprescindível o analista, nesses casos, estar atento para transitar em diferentes enquadres, outras possibilidades psicanalíticas, evitando interpretar tal demanda do paciente como resistência a uma análise longa. A gente tem que saber. Por isso que é importante a gente fazer a avaliação inicial, que vai acontecer nas primeiras sessões. Esse paciente vai ser, a consultiva dele vai ser longa ou ela vai ser mais curta? E a gente começa a sentir, o paciente começa a sentir, quando ele já está trabalhando, não, já dá para mim andar sozinho. A gente tem que ter essa flexibilidade. Então, uma situação possível é a PB como porta de entrada para uma análise posterior. Outras vezes o limite de tempo se impõe. Aceitar ou recusar uma promoção associada com mudança de cidade, tomar decisão sobre uma cirurgia, receber auxílio para enfrentar um exame escolar, decidir entre cônjuge e amante, essa foi ótima, resolver mudar de atividade profissional, entrar em contato com uma doença grave, por exemplo. Às vezes é uma situação, e depois ele volta, e a gente não pode fechar as portas, gente. O paciente pode ir e vir, tá? São exemplos de prazos pré-estabelecidos pelas contingências da vida, em que o paciente solicita ser compreendido em um período limitado de tempo. Eu tinha um paciente, depois da Covid, ele não voltou, tá? Mas eu consigo entender por quê. Ele veio para mim, o ano retrasado, 2019, porque ele estava se divorciando, um homem, um adulto. E ele estava em sofrimento, ele não queria se separar, não queria se divorciar, mas ele aprontou. E a esposa não aceitou. Não quero, não quero. E aí existiam algumas situações, e aí eles se divorciaram mesmo, no papel. Foi assim, a esposa foi uma coisa muito rápida. Papai, não quero, acabou. Só que eles não conseguiram se separar. Né? Eles deram um tempo e aí eles ficaram, né, assim, então, namorando, e aí numa sessão, a gente trouxe uma situação, né, que ela queria ter filhos e ele quer ter filhos, quer dizer, ele já tem uma filha, mas assim, começou a surgir essa necessidade de um filho, e eu disse, talvez tu não consiga voltar com ela porque tu tá com desejo de ter um filho, e ela disse que agora não quer, né, e talvez não queira nunca, e isso talvez esteja mexendo nessa tua relação com a tua ex-atual, né, eu brinco com ele, ex-atual, e aí veio a primeira pandemia, né, a primeira onda, aí depois ele veio, ele voltou, a gente continuou, e aí veio a segunda, ele disse que vinha, não veio, né, mas a questão era a separação, e aí quando ele começou a entender o motivo da importância, ele disse assim, importante, porque o que aconteceu? Ele já teve 3 casamentos, e aí assim, ele termina os casamentos e começa o casamento, começa já logo com uma outra pessoa, termina o casamento, já começa com outra, ele não tem um tempo para ele se conhecer, e aí foi quando eu digo, tu não tem tempo para você se conhecer, saber o que você quer, o que você gosta, de ter a sua liberdade, você fica nessa dependência, mas tem a ver com a história de vida dele. Uma história, assim, meio dolorosa, assim, nada mal, mas assim, ele tinha a mãe morreu de... E isso aí, ai, adoro contato com familiares, né? E aí, assim, a mãe teve câncer, né, e aí morreu, ele tinha 9 anos, e aí era ele e os 2 irmãos, né, então, assim, eles são cuidados por uma família, os 2 irmãos são cuidados por uma família, e ele fica com a avó e o vô, aí depois a avó e o vô morrem, então, assim, é doloroso porque são crianças, né, e aí depois ele já é adolescente quando o avô morre, já é adulto quando o avô morre, né, mas tem essa questão de... só porque eu estou um negócio.
essa questão de abandono. Então, eu digo para ele, por que tu não consegue ficar sozinho? Porque tu se sente abandonado, não quer se sentir abandonado como aconteceu na infância. E a gente tem que resolver isso. E aí foi a última sessão, quando eu trabalhei, a gente tem que trabalhar isso, trabalhar que tu consigas ficar sozinho. É importante você ficar sozinho. Para se fortalecer. Oi. Outro fator a ser levado em conta na hora da indicação é o terapeuta, tá? A possibilidade de transitar em diferentes enquadros é fundamental. Acreditar, a partir da experiência, na possibilidade de um trabalho profundo, embora por tempo limitado. Estar aberta a questionamentos e a novas experiências. Poder reconhecer os limites de qualquer proposta terapêutica. Acreditar na capacidade do paciente para seguir sozinho a partir do trabalho já realizado são características que um terapeuta deve possuir para trabalhar com o PB. Eu já tive eu tenho colegas, já tive não, ainda tenho colegas que não aceitam a alta do paciente, que sofrem, que não querem deixar o paciente ir. Eu digo, gente, deixa ele aí, ele tá precisando ir andar sozinho. Não, só mais um pouquinho. E não é questão de grana, é o paciente, o terapeuta que se envolveu tanto com esse paciente, não em termos de emocional, de namoro, não, assim, de gostar da história, que ele não quer deixar ir, quer deixar ele andar, né? Então, assim, a gente tem que... É bem isso, Rosa. Será que ele está em terapia? Né? Porque, assim, a gente tem pacientes, né, que a gente gosta, né? Eu tenho um pequenininho, meu paciente pequenininho que é americano, eu sou louca por ele não está aqui, tá, já foi embora. Eu adoro atender ele, adoro, assim, é fantástico atender ele, é um guri fantástico. E quando ele tá na hora dele ir embora, eu fico, né, exatamente, eu fico com saudade, mas eu sei que é importante, ele tem que ir embora, tem que voltar para a cidade dele. Tem pacientes que agora, quando eu digo assim, vou ter que dar alta, né, será? Meu Deus, será que ele precisa? Aí, quando eu falo, o paciente, não, mas eu não quero, não, é importante você caminhar sozinho, ou vamos diminuir a quantidade de vezes, né, vamos transformar em uma vez por semana, depois uma vez por mês, né, a gente cria vínculo com as pessoas, né, mas a gente precisa deixar eles andarem sozinhos, isso é muito importante, muito, muito importante. Então, o vértice psicanalítico, como é que a psicanálise entra na PB? O que é psicanalítico é sempre questão complexa, pois não há acordo entre os diversos autores a respeito. Aqui no texto, né, considera-se a vértice psicanalítico como uma articulação entre a teoria psicanalítica e um procedimento determinado. Embora todos os psicanalistas tenham algumas concepções sobre o inconsciente, a teoria varia de acordo com os diversos autores, Freud, Klein, Lacan, Winnicott, por exemplo. Lembrem, gente, quando o autor tem uma base psicanalítica, é porque ele acredita que existe o inconsciente, tá? Essa é importante. Existe inconsciente, então eu tenho uma base psicanalítica. Para se situar dentro da vértice psicanalítica, além da teoria, o procedimento considerado se dá a partir da fixação de 4 pilares fundamentais. A investigação e a análise transferencial, a interpretação, a utilização das associações livres, atenção flutuante e o respeito à neutralidade. Tá? Então, tanto a terapia clássica ou tratamento padrão, DIVAN, várias sessões semanais e tempo limitado da terapia, quanto a PB, frente a frente, uma sessão semanal e tempo limitado da terapia, seguem o vértice psicanalítico. O que varia é o enquadre, a maneira como a gente vai trabalhar dentro desse espaço, tá? Então, a gente vai fazer uma investigação, vai ter análise transferencial, a gente vai interpretar, a gente vai usar a associação livre, o paciente vai falar livremente, e nós vamos usar a atenção flutuante para poder fazer os engates, né? E vamos nos permanecer, neutros, né? Não dizer se está certo ou errado. A gente vai fazer com que ele chegue às suas conclusões. A gente vai fazendo essas orientações. Limite de tempo. Em análise terminável e interminável, Freud aponta que o término de uma análise acontece quando o paciente deixa de sofrer seus sintomas, superando suas ansiedades e inibições, também quando o analista julga que foi tomado consciente
tanto material reprimido que foi explicitado, tanta coisa inteligível que foram vencidas, tantas resistências internas que não há necessidade de temer uma repetição do processo patológico em apreço. Consegui trabalhar aquilo que me incomodava, consegui trazer para o consciente o inconsciente, né? Por que só uma terapia sem prazo definido será capaz de evitar a repetição de um processo patológico? Pédida afirma que um tratamento analítico pode e deve receber um fim quando instaurou, no analisando as condições de uma análise sem fim. Quem garante que uma PB não poderá instaurar tal condição? O que é uma repetição de um processo patológico? Repetir sintomas, né? E aí a questão é, mas será que a gente não vai fazer com que o paciente lá na frente repita? Mesmo Freud foi cauteloso em relação ao assunto, ao propor, no caso do Homem dos Lobos, um limite de tempo para encerrar sua análise. Apesar de no início ter ficado positivamente surpreso com o resultado, mais tarde ele salienta os riscos da fixação de um limite de tempo. Embora em análise terminável e interminável, ele deixa a questão em aberto ao afirmar, empreguei a fixação de um limite de tempo, também em outros casos, e levei ainda em consideração as experiências de outros analistas. Então, ele começa a entender, né, ele já estava nesse artigo dele, percebendo que funcionava assim, só que eu estou fazendo ciência, então eu tenho que deixar as terapias, essa análise mais longa, eu tenho que entender a minha ciência. Tá? Continua a afirmar que tal artifício de chantagem é eficaz desde que se acerte com o tempo correto para ele, mas não se pode garantir a realização completa da tarefa. Que chantagem é essa? Chantagem de dizer para o paciente, olha, se você não começar a trabalhar agora, daqui a 2 sessões a gente vai terminar. É na sequência continua. Não se pode estabelecer qualquer regra geral quanto à ocasião correta para recorrermos a esse artifício técnico compulsório. A decisão deve ser deixada ao tato do analista. A gente que decide. Quando a gente faz a avaliação do paciente, quando a gente sente como que esse paciente está. Ele está conseguindo resolver as questões dele. A terapia está aqui só para ele dizer quais foram as mudanças, ele pode fazer isso sozinho. Vamos dar alta. Eu adoro dar alta. Mesmo sofrendo, eu gosto de dar alta, porque eu gosto de ver o paciente sozinho, andando sozinho. Cabe perguntar o que seria a realização completa da tarefa e se qualquer psicoterapia breve ou não seria capaz de tal feito. Determinar sem avaliação, caso a caso, que todas as pessoas necessitam de terapias longas e sem prazo para determinar é cautela ou preconceito. Guilherme afirma que limitar a duração da terapia tem um valor interpretativo, porque se introduz a noção de realidade temporal, recordando a problemática da castração. Tem um tempo, nesse tempo, né, o que é a problemática da castração? Eu, terapeuta, me afasto. Você vai ter que aprender a andar sozinho. É quando o pai entra, afasta a mãe e diz, ei, a mãe não é sua, você tem que aprender a andar sozinho sem a mãe. Vem cá que eu vou te mostrar um mundo muito legal, que a mãe não consegue, mas o pai consegue. Olha que legal a rua, olha que legal os amigos, olha que legal a escola. Vai apresentando outros mundos sociais fora da mãe. Tá? Mas é doloroso esse rompimento. O enquadre de tratamento padrão favorece a regressão, a neurose de transferência e a resistência, descritas por Freud. O limite de tempo inibe as satisfações regressivas, altera o benefício secundário dos sintomas. A compulsão, a repetição se modifica a partir da castração imposta pelo limite de tempo, caminhando do princípio do prazer para o princípio da realidade. Então, assim, o paciente, quando ele está na sessão, quando ele está no espaço terapêutico, ele entra no princípio do prazer, porque ali dentro pode tudo. Quando termina a sessão, agora ele entra no princípio da realidade, né? Agora, tchau, até semana que vem. Deixa eu juntar meus pedacinhos, deixa eu ir, porque agora entrei no mundo real. A temporalidade instituída pelo enquadre torna-se suporte do processo transferencial, sendo que o prazo pré-estabelecido fornece também um eixo para o trabalho de perlaboração. O que é perlaboração? É a atividade que possibilita a superação da repetição de uma situação traumática ou aprendida. Eu repito algo traumático, algo aprendido com um outro olhar. Não há por que evitar ativamente a neurose de transferência, uma vez que o limite de tempo se incumbe de transformá-lo. A neurose de transferência vai acontecer,
O que é neurose de transferência, professor? Eu depositar no meu terapeuta sentimentos que eu tenho pelas minhas figuras parentais. E isso acontece. Eu atendo criança. Isso acontece na neurose de transferência, acontece com os pais comigo. A mãe olhar para mim e dizer assim, eu adoro ter meu filho, eu adoro como você trata o meu filho. Meu filho adora vir aqui. Os pequenininhos me chamam de professora. Eu acho a coisa mais amada. Porque a gente brinca, a gente pinta, a gente, né? Vou lá na professora. Eu sou professora, né? E tem uma conotação ali legal, né? Que é uma coisa boa. Né? E aí os pais gostam também. Existe. Ela vem naturalmente. Quando eles estão, assim, é muito legal. Quando a gente está na sessão e a gente está brincando, a gente está falando alguma situação importante para ele, e ele olha para mim e diz, mãe, neurose de transferência. Vó, neurose de transferência. Até o próprio tia, que eles me chamam, tem uma neurose de transferência. Ela está ali. A força da transferência, a palavra do analista, sua escuta particular, seu lugar de suposto saber, aliado às suas interpretações e a vivência do processo analítico no encontro singular terapeuta-paciente, ultrapassam em muitos minutos de cada sessão. Então, pergunta-se, por que o tempo da realidade e o tempo fora da sessão não valem também como argumentos a favor da PB? Existiria uma quantidade necessária suficiente de interpretações ou de tempo de convivência para se considerar um encontro como terapêutico? Ou uma comunicação significativa pode ocorrer além ou aquém da questão temporal? Considerando-se que o inconsciente é atemporal, no inconsciente não tem tempo. Não tem passado nem futuro. Tem o hoje. A investigação psicanalítica pode se dar em qualquer tempo, com prazo definido ou não. Dito de outra forma, uma análise não se mede pelo tempo cronológico. A gente mede uma análise pelo tempo trabalhado. Só que às vezes a gente diminui o tempo e às vezes a gente prolonga o tempo. Tá? Vai depender de quem? Do paciente e os seus conteúdos e da nossa avaliação inicial desse paciente. Uma sessão de PB psicanalítica não se distingue de uma análise, uma sessão de análise. A modificação do enquadre com tempo limitado e focalização se incumbirá de modificar a relação terapêutica, permitindo que, indiferente à questão temporal, se dê o encontro e a comunicação significativa. O número de sessões varia de acordo com o paciente e será decidido em conjunto após as primeiras sessões. O mais comum é a frequência ser de uma vez por semana. Normalmente é uma vez por semana. O final da terapia deve ser anunciado, em geral, com 1 mês de antecedência e trabalhado adequadamente. Quando a gente vai dar alta para um paciente, a gente vai começar a preparar ele. Vai preparar mesmo, para castração. Tá? Quando o terapeuta diz o tempo da PB será de 7 meses e no final avaliaremos se continua ou não, essa terapia provavelmente continuará e o prazo não terá função alguma. O limite de tempo deve ser respeitado para que possa influenciar a relação terapêutica. Para evitar confusões diversas, é preferível que seja marcada uma data para o término e não um número fixo de sessões. Na data acordada, a terapia termina e um retorno poderá ser marcado para dali a alguns meses, 6 de preferência. Eu tive uma menina que eu fiz um atendimento, ela morava no interior, então a gente tinha uma data marcada. Vou te atender até dia tal. Esse menino é um americano também. E aí, quando você voltar, a gente, vê como é que tá. Então, assim, o trabalho foi muito intenso. A gente faz um trabalho intenso, para quê? Porque a gente sabe que ele vai embora, e ele também sabe. A experiência recorrente que grande parte dos pacientes pensa em continuar a terapia próximo ao seu término, e poucos menos de 20%, assim, o desejam após 6 meses do final. Né? Então, alguns, quando a gente determina, às vezes, e esse paciente é uma PB, e a gente trabalha bem, e a conflitiva foi resolvida, às vezes eles não retornam, porque já resolveu. Pode retornar para uma outra situação, mas aquela ali já foi resolvida. Em todo caso, a separação implica sentimentos intensos para reviver de um processo sutil e complexo em suas origens, a partir de um bebê ou uma criança que precisam encarar o mundo sem estarem ainda preparados para tanto. Há pacientes que sentirão a separação como abandono, outros como castração. Para outros, poderá ser fator de desorganização. Não se pode esquecer que a separação também é complicada para o terapeuta.
sendo fator relevante a ser levado em contato na aprendizagem da PB. Cabe lembrar que muitos pacientes encaram o término da terapia como um alívio, como oportunidade de crescimento. Poxa, eu estou recebendo alta, isso quer dizer que eu consegui resolver as minhas questões. E às vezes o paciente diz assim pra gente, eu acho que eu não preciso mais vir. E a gente percebe, eu fiz isso, a primeira vez que eu comecei, quando eu comecei minha análise. Depois de 2 anos, e o meu era análise mesmo, tá? Não era PB, era analista. E eu disse para ela, eu não quero mais vir. Eu acho que eu já resolvi minhas conflitivas, eu acho que eu vou me dar alta. E aí ela olhou para mim e ela disse, sim, acho que você já resolveu suas conflitivas e vamos dar alta, sim. Aí eu fiquei mais um mês, eu só para pontuar algumas questões, rever algumas coisas, e fui. Aí passaram alguns anos, eu voltei. Aí eu volto. Aí passam uns outros, aí eu volto. Assim que eu funciono com a minha terapeuta. Aí vem. Mas eu resolvo a conflitiva, a gente se olha. Focalização. Acho que dá tempo da gente terminar tudo. Então, segundo o Malan, o tratamento não pode deixar de ser focal, porque o paciente mostra um único tipo de problema básico ao longo de sua vida. É provável que qualquer material que o paciente traga represente um aspecto deste problema, e tudo que o terapeuta terá de fazer é interpretar cada aspecto à medida que aparece. Tá? Então, assim, às vezes o paciente, ele chega no consultório e traz uma problemática, mas atrás dessa problemática tem uma questão mais profunda. Tá? Então, vamos pegar o caso daquele homem adulto que eu falei. Era a questão da separação, mas atrás ele tinha essa coisa do sentimento de perda, né, não de abandono, mas de perda, assim, que a mãe faleceu, né, jovem, e depois ele teve que se separar dos irmãos, né, porque a avó e o avô não tinham condições de cuidar dos 3 netos, então ficou com ele, os outros 2 irmãos foram para uma outra família, então tem uma questão ali, né, de quando ele começa a necessidade de estar com alguém, então a gente tem que ver exatamente o que está por trás daquilo que ele nos traz. Se essa afirmativa pode ser questionada em relação ao fato de o paciente mostrar um único problema básico ou ao longo de sua vida, em uma PB que dura no máximo 1 ano, essa concepção se verifica, né? Então, vamos lá. Em todo caso, qualquer proposta de focalização é arbitrária e artificial, apenas refletindo a opção teórica de referência. Segundo diversos autores, o foco pode ser o sintoma, as defesas, a crise, a relação objetal, um traço de caráter, um conflito, uma hipótese psicodinâmica de base e a questão edípica, por exemplo. Então, não é um probleminha, é uma questão muito maior, tá? Que seria o foco do que a gente vai trabalhar. Para mim, o foco incidirá na angústia de castração, de fragmentação e de perda de objeto, discriminado no item natureza, do que a gente vai olhar daqui a pouco, tá? Então, assim, para esse autor, né, tem a ver com o quê? A angústia de castração, angústia de separação, de fragmentação, de perder esse objeto, né, que se a gente olhar da onde que vem essa perda, vem lá na infância, quando se afasta da mãe, né, quando essa mãe se afasta do bebê, porque o pai entra, né, e faz esse rompimento. A PB psicanalítica não tem compromisso com a eliminação do sintoma, mas com o esclarecimento do foco, procurando propiciar a autorreflexão, possibilitar a comunicação. O foco é um acordo, um plano inicial de trabalho, uma forma do terapeuta informar ao paciente que ele entendeu o seu problema atual, que está ciente da razão pela procura da terapia. Tá? Então, na PB, a gente tem que fazer mesmo o paciente pensar a respeito daquilo que ele está nos fazendo. É mexer com ele mesmo, mexe com ele, mexe, para ele trazer o que incomoda. Tá? O terapeuta da PB psicanalítica pode seguir as associações livres de seu paciente, manter-se em estado de atenção flutuante, lidando da mesma forma como ocorre em uma análise qualquer, no caso das férias do analista, ou de um atraso, ou de esquecimento do pagamento, por exemplo. Tá? O que isso quer dizer? Na análise, a gente interpreta isso. O atraso, ele não pagou. A gente continua trazendo. Por que tu não pagou teu terapeuta? Por que tu se atrasou? Tá. Se o analista nessas ocasiões estiver com tais temas
focos temporários privilegiados na memória, e só eles prestar atenção, ele escolherá esse material e cometerá um erro técnico, ao não se importar com o discurso do seu paciente. Sua escuta estará distorcida pela intenção de falar sobre esses assuntos. Uma coisa muito importante, vale para qualquer abordagem e para qualquer psicoterapia. A gente tem que trabalhar em cima da fala do paciente. Não aquilo que eu, Lisiane, quero trabalhar com o meu paciente. Às vezes eu até digo, tem umas questões que a gente tem que rever, mas foram questões que ele trouxe e que ele fugiu, que ele não quis trabalhar. Aí eu disse, não te esquece que a gente tem que ver isso aqui. E às vezes a pessoa foge, né? Eu digo, daí eu até brinco, na próxima semana nós vamos falar sobre isso aqui, não pensa não que você vai fugir. Que essa questão que eu estou dizendo para ele é uma questão que ele trouxe para mim, que ele fugiu, porque ele não quer mexer ainda. E tem pacientes que dizem para a gente, não quero falar sobre isso agora. Eu não estou preparado. Tudo bem? Cada um tem o seu tempo, né? Mas ele sabe que vai chegar o momento que a gente precisa falar sobre aquilo ali. Na PB, o foco deverá permanecer presente, tal como uma falha na sessão anterior. Por exemplo, pois o terapeuta sabe que o tema existe, mas deverá surgir na interpretação, apenas no momento, no timing adequado. A gente tem que saber quando trazer, quando falar, como falar. O terapeuta deve permanecer em estado de atenção flutuante, sem se ater ativamente ao foco. Eu não sei se eu já expliquei a atenção flutuante para vocês, mas se eu já expliquei, eu vou explicar de novo e vamos ver se entende. A atenção flutuante é uma das regras, né, do terapeuta na psicanálise, e a atenção flutuante é a gente está aqui, estou escutando vocês falarem, né, o paciente falar, e aí eu tô, na cabeça, estou conectando as informações com tudo que já foi dito. Eu vou fazendo os engates, os encaixes, né, eu vou encaixando aqui assim, vou montando o quebra-cabeça aqui dentro. Né, então, assim, eu tenho minha memória, eu acho que de Alzheimer eu não vou morrer, pode ser que outras doenças sim, mas Alzheimer não, né, e eu tenho uma memória muito boa, e eu acho que isso tem a ver muito com o exercício da técnica psicanalítica, da leitura, né, e aí às vezes o paciente está trazendo uma coisa assim, eu fico ali, daqui a pouco eu ligo uma coisa lá de trás, eu digo, mas isso aqui tem a ver, lembra com aquela situação que tu trouxe lá? Eles olham para mim, a senhora ainda lembra? Aí eu disse, minha função é lembrar. E eles começam a rir, né? Então, a gente tem que ter a atenção flutuante, assim, cuida na informação, né? Guarda o que ele está te trazendo agora, mas faz um link com o que já aconteceu. Por isso que é importante, quando a gente começa a trabalhar como terapeuta, os 10, 15 minutos entre um paciente e o outro, para escrever o que aconteceu na sessão. Bota lá o que tu achou importante, que para ti foi importante, escreve. Guarda lá na prontuária do paciente, na pastinha do paciente. Isso é importante. Porque ali, né, às vezes eu tenho isso. Hoje eu não anoto tanto, né, mas eu tenho alguns pacientes que eu anoto. Principalmente as crianças, quando eu preciso ter que escrever relatório depois, né, então eu escrevo. Quando eu pego a pastinha para ver o que aconteceu nas sessões anteriores, tem toda a sessão, lembrei, a próxima sessão já é mais tranquila. Eu consigo fazer os links, os engates, para fazer as interpretações, ou as pontuações, ou as colocações. Como já mencionado, o foco incidirá na angústia de castração, de fragmentação e de perda do objeto, ligado ao motivo da consulta, em conexão com a biografia do sujeito, sua história de vida, sua singularidade. Caso o paciente esteja em crise, essa deverá ser elaborada detalhadamente. Se o paciente chega com uma crise específica, paciente que chega com crise de pânico, vamos entender ali, que algo aconteceu. Vamos entender ali, e aí depois a gente vai descobrindo, né, quando ele vai trazendo um momento ali, a gente vai tentando investigar o que tem por trás disso aí. A crise. O que é uma crise? Durante as primeiras sessões, é importante estabelecer se o cliente está ou não em crise. As etapas, os acontecimentos da vida potencialmente geradores de crise, como adolescência,
meia-idade, casamento, separação, desemprego, promoção, etc., não levam obrigatoriamente a pessoa à crise. Estar angustiado ou deprimido não é sinônimo de crise. A crise aqui entendida como uma ruptura de sentido de vida, produz um corte na subjetividade do sujeito, um contato privilegiado com seus conteúdos inconscientes. Então, assim, agora na pandemia, né, muitas pessoas entraram em crise, medo da morte, né, e procuraram ajuda para entender isso. O sujeito em crise questiona seus valores, suas relações afetivas, seus hábitos. Para saber se há crise, é preciso conhecer o estilo de vida do paciente e, para tanto, perguntas sobre sua maneira de viver são necessárias. Como é seu cotidiano, seu trabalho e sua vida conjugal, quem são seus amigos, quais são seus interesses, suas leituras e suas preferências musicais, o que vê no cinema e na televisão, por exemplo. Na crise, muitos desses itens são questionados porque seu sentido de vida se modifica. Não gosto mais nada de... Como se virasse a mesa, assim, sabe? Ficasse de cabeça para baixo. O sujeito em crise vai exigir uma PB mais longa que o auxilie em sua travessia. Uma PB de 1 ano, nesses casos, pode ser indicado. Considerando que a maioria das psicoterapias não chega a 1 ano de vida, esse espaço de tempo parece razoável. Muitas pessoas chegam à consulta à beira da crise e cabe ao terapeuta avaliar se há condições para atravessá-la, levando-se em conta a motivação para a mudança, a força do ego e a capacidade de insight. Em casos graves, restaurar o equilíbrio anterior será mais prudente. Eu já tive pacientes que chegaram com uma conflitiva, não chegava a ser uma crise. E quando a gente começou a trabalhar, eu percebi que ele não estava querendo mudar. Não tinha motivação para mudar. Não queria. Não queria. Ele tinha insight, ele tinha força de ego, mas ele não desejava, porque ele tinha ganhos secundários. E aí eu vi que a terapia não ia para frente. Aí eu disse, olha, enquanto você não desejar, porque a gente já descobriu algumas questões tuas, enquanto você não desejar mudar, eu não vou conseguir te ajudar. Pode me amar de paixão, né? Eu gostar do paciente também, mas se ele não está disposto a mudar, não vou ajudar. Natureza da angústia, que é o que a gente, né, vi anteriormente. Então, como o foco está relacionado às angústias de castração, fragmentação e perda do objeto, cabe esclarecer, né, o que o Freud falava sobre os tipos psicológicos. Então, agora a gente vai entender da onde surgem as angústias e que tipos psicológicos são esses que o Freud determina e que depois o Berger vai falar, e o Bleger vai falar, outros vão falar. Então, o Freud, seu artigo Tipos Libidinais, de 1931, propõe 3 tipos psicológicos, classificados com base na situação libidinal, extraídos da observação e confirmados pela experiência. Segundo ele, esses tipos devem incidir dentro dos limites do normal e não devem coincidir com quadros clínicos, embora possam aproximar-se dos quadros clínicos e ajudar a unir o abismo que se supõe existir entre o normal e o patológico. Então, ele diz assim, existem 3 tipos libidinais. Em alguns momentos é ok, é normal, mas em outros momentos é patológico, tá? E que o limite entre o normal e o patológico, ele é muito próximo, assim, tá? Então, são eles, o erótico, o narcísico e o obsessivo, ó. São todos neuroses, né? Podem observar. Então, o erótico está voltado para o amor. Amar, mas acima de tudo ser amado. São dominados pelo temor da perda do amor e acham-se, portanto, especialmente dependentes de outros que podem retirar-se o amor deles. Variantes suas ocorrem segundo se ache mesclado com outro tipo, proporcionalmente à quantidade de agressividade nele presente. Então, assim, ó, eu tenho que ser amado e eu tenho que estar junto com o outro. Ai, não consigo, ele é dependente do outro, porque ele precisa ser amado. Tipo obsessivo, distingue-se pela predominância do superego. São dominados pelo temor de sua consciência em vez do medo de perder o amor. São pessoas com alto grau de autoconfiança. Freud, o mal-estar na civilização, referindo-se ao mesmo tempo, considera o tipo obsessivo como um homem de ação, que nunca abandonará o mundo externo, onde pode testar sua força. É um superego rígido, tá?
que o superego vai dizer pode, não pode, quero, não quero, tá? A gente diz que ele tem um alto grau de autoconfiança, mas na verdade atrás disso ele não tem, não. Tá? Mas é que o superego, quando a pessoa que é regida pelo superego, ela bota para frente. E as pessoas acham, ele é cheio de confiança. Mas quando tá lá no consultório do terapeuta, a gente vê que ele não tem isso aí. Terceiro tipo, de novidade narcísico, é independente, não se abre intimidação. Não existe tensão entre o ego e o superego. E o principal interesse do indivíduo se dirige para a autopreservação. Seu ego possui uma grande quantidade de agressividade à sua disposição, o qual se manifesta na presteza à atividade. O amar é preferido ao ser amado, né? Narcísico, eu e eu. Podem assumir o papel de líderes, não se incomodem em danificar o estado de coisas estabelecido. Tende a ser autossuficiente, buscará suas satisfações principais em seus processos mentais internos. Eu não preciso do outro. Eu sou suficiente para mim. Tá? Eu prefiro me amar do que o outro me amar. Eu quero me amar. Tá? Ele fica nesse mundinho dele aqui. Certo? Vocês podem ter se identificado com algum dos três. Baseados nos tipos obsessivo, narcísico e erótico, por Freud, apresentados por Freud, pode-se inferir que eles correspondem, respectivamente, e com ressalvas ao neurótico, psicótico e estado limite, né, que é o borderline do Bergeret, tá? Rica, desculpa te interromper, mas você pode voltar no slide anterior que travou aqui para mim, não ouvi nada do que você falou. No slide anterior. Ah, tá. Por favor, obrigada. Do narcísico? Do narcísico? Sim. Tá. Então, o narcísico é independente, não se abre intimidação. Não existe tensão entre o ego e o superego, e o principal interesse do indivíduo se dirige para a autopreservação. Então, assim, como o ego e o superego estão de boa, o narcísico é o quê? Eu acima do outro. Eu não preciso do outro, tá? Então, o seu ego possui uma grande quantidade de agressividade à sua disposição, o qual se manifesta na presteza à atividade. O amar é preferido ao ser amado. Eu me amo. Eu amo os outros. Não quero, né? Não preciso que eu seja amado, eu posso amar. Tá? Podem assumir o papel de líderes, não se incomodem em danificar o estado de coisas estabelecido. Tende a ser autossuficiente, buscará suas satisfações principais em seus processos mentais internos. Eu sou autossuficiente, não preciso do outro. Aí, dentro desses três tipos do Freud, a gente pode comparar com mais dois teóricos, o Bergeret e o Hegenberg. Para o Bergeret, o obsessivo é o neurótico, o narcísico é o psicótico e o erótico é o estado limite. E para o Hegenberg é a mesma coisa, neurótico, psicótico e estado limite. O Freud alerta com razão que os tipos puros são teóricos, e que os tipos mistos, estado limite e neurótico, estado limite e psicótico, psicótico e neurótico, são os clinicamente observáveis a partir da experiência. Então, não existe alguém puro, existe uma mescla, eu tenho um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho de um pouquinho de outro. Os tipos mistos teriam características de mais de que um dos tipos retratados por Freud. O limite, estado limite e o psicótico têm características do estado limite com o tipo psicótico, compondo um tipo psicológico com características próprias, singularizadas pela biografia de cada um. Então, a gente vai encontrar uma mistura deles. Para Freud, esses tipos psicológicos não coincidem com quadros clínicos, mas ajudam a unir o abismo entre o normal e o patológico. A partir dessa afirmação, pode-se pensar, baseado em Bergeret, que dentro desses três tipos passa-se da normalidade à patologia com variações de grau. Então, eles são os ditos normais, mas eu posso entrar na patologia dependendo do grau que esse tipo vai me dominar.
Pois o neurótico normal e o patológico, assim como o psicótico normal e patológico, estado limite normal e patológico. Não há um tipo mais evoluído ou mais saudável do que o outro. Os 3 tipos têm suas vantagens e suas desvantagens. Os 3 beneficiam-se e sofrem com seu modo de ser. Lembram, gente, são tipos psicológicos, não é a psicopatologia. Não é o neurótico, não é o psicótico, não é o borderline. É um tipo psicológico que tem características neuróticos, psicóticos e borderline. O tipo N tem no neurótico, tem no superego sua instância dominante. Sua angústia principal é de castração. O conflito é entre o superego e o id. A defesa é de recalcamento. E a relação de objeto é genital ou edípica. É o neurótico, é a pessoa total a que se refere o Winnicott. São pessoas distinguidas pela ambição e pela competitividade, com bom controle dos impulsos, superego severo com defesas obsessivas, relações de objetos triangulares, mãe, pai, bebê, mãe e pai, exibicionismos sexualizado ou mais ligados à ordem e parcimônia, obstinadas, insatisfeitas, individualistas, austeras, racionais e lógicas, teimosas, submetidas a um superego punitivo. Pessoas que levam o terapeuta a querer competir na relação transferencial ou a se sentir questionado, incompetente, castrado. Né? Então, o superego é muito rígido, ele está tentando dominar esse id, tá? Então, eu tenho que recalcar os meus sentimentos perante, né, ou a minha frustração de perder minha mãe, de perder meu pai, né, nessa angústia de rompimento. Os aspectos neuróticos levam a pessoa à ação, conquista, busca pelo poder, disputa. A pessoa pode ser falante, às vezes agressiva, incisiva, acusadora, pode parecer autoritária. Seu modo de se colocar no mundo sugere alguém empreendedor, agressivo nos negócios, aparentemente interessado em poder em dinheiro. Ao lidar com a castração, o neurótico deseja o triunfo de modo fálico e a disputa torna-se imperativa. Competir passa a ser mais interessante que escutar ou compartilhar, embora a culpa pela conquista possa atrapalhar. A focalização, nesses casos, passará pelas questões ligadas à castração. Os casos graves desse tipo são histeria e o bipolar. Né? Então, agora, quando a gente está falando, porque eu me tirei uma casquinha aqui, quando a gente está falando sobre a psicopatologia, né, que é o transtorno neurose histérica e a neurose obsessiva compulsiva. Né? Então, são pessoas, assim, que dentro do normal, a competição ela é importante. Né? Se a gente falar assim, ninguém gosta de competir, claro que a gente gosta de ganhar. Desde pequeno a gente já compete com os irmãos, quem tem irmão compete com o irmão, quem não tem irmão tem primo, tem vizinho, a gente faz a competição. Então, o neurótico quer isso. Tá? Mas isso é bom para fazer a gente ir para frente, para mostrar o que a gente gosta e não gosta, para levar a ação, né? Leva uma pessoa à ação. O tipo psicótico tem no id sua instância dominante. Sua angústia principal é de fragmentação. A relação do objeto é fusional, tem uma fusão. Conflito é entre o id e a realidade. E as defesas principais são a recusa da realidade, a projeção e a clivagem do ego. Clivagem é divisão. É o psicótico. Berger admite uma pessoa psicótica normal que tem as mesmas linhas estruturais que o psicótico doente. Ele critica os aristocratas do Édipo, alertando que a personalidade não precisa se estruturar na passagem pela triangularidade para ser considerada normal. Nessa relação aqui. Bebê, mãe e filho. São pessoas permeadas pela questão da organização e desorganização. São profundas, mais próximas do id, centradas nelas mesmas, estabelecendo delicada relação com o ambiente potencialmente desestruturador. Esse esse sujeito psicótico, ele é dominado pelos impulsos. Tudo ele quer, tudo ele pode. Só que ele é um querer, um poder desorganizado. Então, ele consegue organizar algumas coisas e desorganizar outra. Ele fica nesse mundo, assim. Por quê? Porque a briga está entre o id e a realidade. Eu quero aceitar essa realidade, eu não quero aceitar essa realidade.
Eu quero entender que a mãe foi tirada de mim ou eu não quero entender? E aí eu boto a mãe para dentro de mim, né? Alguns são confusos, às vezes são desconfiados. Outros são obsessivamente rígidos para evitar a desorganização. Em geral, têm um mundo interno rico, são criativos, com ideias próprias em função de a instância dominante ser o id. Né? O id, ele é criativo pra caramba. Ele produz para se defenderem, né? E aí é só a gente pegar, assim, os grandes gênios que tinham uma psicopatologia, eles eram dominados por esse id. Né? Os grandes gênios esquizofrênicos, tá? Eles criaram coisas fantásticas, mas eles tinham uma psicopatologia. Para se defenderem de uma opinião potencialmente invasiva e desorganizada, podem parecer teimosos. São muitos, né? É assim que eu tenho que fazer, eu gosto assim, não muda minha garrafa de lugar, aqui que eu funciono melhor, se botar para lá não vai dar certo. Como a relação de objeto é fusional, defendem-se da proximidade exagerada, que pode ser fator de desorganização interna. O terapeuta, diante desses pacientes, tende a organizá-los. Os casos graves desses tipos são esquizofrenia, paranoia e melancolia. Existem pacientes que têm esse tipo, tá? Mas não chega numa esquizofrenia, mas eles têm, assim, o id muito aflorado, tem uma desorganização interna, não consegue entender o que está acontecendo internamente, mas aí o terapeuta vai lá e começa a pontuar e organizar. E daí ele não entra, tá? Num tipo grave. A gente consegue, né? É uma neurose, a gente vai dizer assim, que é uma neurose extrema, que está mais para psicose que a neurose, mas é um tipo, não é a psicopatologia. E o EL, né, o estado limite, tem como instância dominante o ideal de ego. A angústia principal é de perda do objeto, a relação de objeto de apoio ou anaclítica. A defesa principal é a clivagem dos objetos em bom e mal. O conflito se dá entre o ideal do ego e o id e a realidade. O que é ideal do ego? Gostaria de ser aquilo, gostaria de ter aquilo, tá? De ser como aquilo ali. A conquista superegóica e edípica, mas eles não são os organizadores da personalidade. Nessas pessoas, a relação é de dependência com objeto de apoio, fruto do ideal do ego que predomina. Eu quero ser aquilo ali que a minha mãe desejou, quero ser aquilo ali que meu pai desejou. O sujeito se defende da depressão, que não é melancólica e que aparece quando o objeto crítico deixa de apoiar. São questões frequentes o conflito com o outro e a partir da ambiguidade instalada com a equação dependência-independência. Na relação transferencial, o terapeuta tende a confortar e apoiar. São os chamados estados limite e seus casos graves são borderline, personalidade antissocial e as perversões. Eu tenho uma paciente border, que hoje ela está muito bem, obrigada, graças a Deus, né? Mas antes ela era completamente desorganizada, não adiantava você fazer interpretação que ela não tenha compreensão, tá? Ela tinha uma divisão, uma clivagem de objeto bom e mal, meu pai é mal, minha mãe é boa, tá? Eu conseguia fazer isso aí, essa divisão. E aí não adiantava eu fazer confrontação, eu tinha que o quê? Confortar e apoiar, que é o que eu faço até hoje. Confortar, mostrar algumas coisas para ela. Hoje ela está aceitando tomar medicação, então ela está super bem, está entendendo que as coisas não funcionam do jeito dela, que existem regras mesmo, que as regras estão ali, mas ela tem uma relação com a mãe de cuidado, assim, né? A mãe e ela, né, a mãe tenta fazer ela andar sozinha e ela quer andar sozinha, aí quando a mãe diz vai, aí ela volta, né, que é a dependência e independência. Quando a mãe diz, então tu vai pra terapia sozinha, te bota no Uber, tu vai. Aí chega no dia, ela diz, não, mãe, me leva. Medo, né, de perder essa mãe. Tá? Tipos, estado limite psicótico não tem um ético como principal instância organizadora, o que não quer dizer que não seja influenciado por ele. A questão da castração é universal e todos os seres humanos lidam com ela, em maior ou menor grau. A diferença é que no tipo N,
O édipo é central e a castração é a angústia básica da sua personalidade. Enquanto no estado limite, no psicótico, normais ou não, o édipo influencia, mas a angústia fundamental é de perda do objeto, de fragmentação respectivamente. Que objeto é esse, professor? A mãe. Quando o pai entra no édipo e tira a mãe, ele tem medo né? Tanto que o psicótico não aceita a separação da mãe. Então, ele introjeta essa mãe e vive num mundo onde a mãe existe. Tá? Então, eu não quero perder mais a mãe. Então, eu vou carregar a mãe comigo pro resto da vida. Tá? O neurótico, não. Ele vive com a angústia de que realmente a mãe foi embora e eu vou ter que aprender a andar sozinho e dói. Tá? Eu preciso andar sozinho. Ele sabe que é importante. O limite, estado limite, o psicótico, não. Freud alerta com razão que os tipos puros são teóricos e que os tipos mistos são os clinicamente observáveis. Os tipos mistos, tá, isso aqui a gente até já viu. Embora esses conceitos visem facilitar a aproximação clínica com o paciente, deve-se evitar qualquer visão simplificadora. Todas as pessoas são criativas em maior ou menor grau. Todos se defendem de invasões. Todos lidam com a castração. Todos têm que lidar com a angústia de perda do objeto e de fragmentação. Todos apresentam as características apontadas em cada um dos 3 tipos. É perceptível, porém, que algumas dessas características predominem em uma ou outra pessoa. Se essa característica predominar em uma e outra pessoa, quer dizer que ele não vai ser mais um tipo, ele vai ser uma psicopatologia. Tá? Essas características de personalidade são naturalmente investigadas, pouco a pouco, ao longo de uma psicoterapia sem prazo fixo, em todos os pacientes. Em uma PB, reconhecê-las e apontá-las no momento dado pela procura de terapia propicia insight e autoconhecimento, facilitando a compreensão da situação conflitiva que o paciente apresenta. O foco proposto se dará, então, sobre as angústias de castração, de fragmentação ou de perda do objeto, ligadas às características de personalidade do sujeito, respeitado em sua subjetividade singular, levantando-se em conta sua história de vida e seu momento atual. Pedro tem 44 anos, está 15 anos casado, vem ao consultório em dúvida quanto a se separar ou não da esposa. Ela seria muito exigente, invasiva, controladora, não deixa em paz. Ele quer ver televisão, ela cobra atenção. Ele não se identifiquem aí, hein? Ele gosta de andar de bicicleta sozinho, ela reclama que ele não fica em casa. Ele está contente por jantar em silêncio, ela considera isso um tédio. Quanto mais ela reclama, mais ele se afasta. Ele prefere não se separar, gosta da esposa, mas não sabe mais o que fazer, porque o casamento está se tornando insuportável. Ele é um industrial, com frequentes viagens a negócios pelo Brasil e exterior. Seu cotidiano inclui esportes, lazer com a família, livros técnicos, alguns filmes de ação, música erudita e seriados sobre crimes na TV. Veste-se com roupa social, preferencialmente com terno escuro, sem muitos cuidados. É alto, magro, olhos castanhos, cabelo curto. Cumprimenta-me com um aperto de mão. Senta-se na mesma poltrona, toda vez. Não precisa de estímulo para expressar-se. Não controla o tempo da sessão. Reflete sobre o que digo. Questiona quando não concorda. Faz uso em outras sessões daquilo que lhe faz sentido. Então, ele participa da sessão. Tem 2 filhos pré-adolescentes. A esposa não trabalha fora de casa. Os filhos não apresentam problemas na escola ou em suas relações com os colegas e amigos. O casal tem alguns amigos em comum, ligados à escola e ao bairro que sempre residiram. Ele é de origem alemã, ela, italiana. A mãe dele é uma pessoa invasiva, autoritária, distante afetivamente, exigente. Então, a esposa tem alguns comportamentos da mãe. O pai é de pouca conversa, vinculado ao trabalho, sem interesse pelos filhos e netos. Tem uma irmã mais nova, ligada à mãe. Ele teve que se virar desde pequeno. Não contou com o apoio dos familiares em seus estudos ou negócios. Considera isso um ponto positivo, pois aprendeu a lidar com o mundo real, enquanto a irmã mais protegida é dependente dos pais até hoje. Então, assim, ele não teve problema com isso, eu tive que me virar, ok. Veio por indicação do terapeuta da esposa. Pedro não está em crise, sua questão se resume à situação matrimonial. Nunca fez psicoterapia anteriormente, nem pretendia se aprofundar em questionamentos sobre si mesmo. A PB foi indicada em consideração à demanda do cliente, a proposta
com tempo delimitado, o tranquilizou. Uma psicoterapia sem prazo definido não combinava com essa pessoa, afeita a objetividade e os resultados palpáveis. Não adiantava eu criar uma história, né? Não, vamos resolver isso aqui. Pá, porque ele era uma pessoa bem objetiva. Propor uma longa análise poderia fazê-lo desistir depois de um tempo breve ou nem iniciá-la. Uma PB de 5 meses foi concluída no prazo. As questões foram elaboradas e compreendidas na situação transferencial, e a linguagem utilizada foi a mais simples possível, distante de terminologias incompreensíveis para o paciente. Vamos tratar essa tua situação matrimonial. O que acontece aqui, o que tu pode mudar, o que tu quer que a esposa mude, como que vocês podem se encontrar de novo. Resolveu, tchau e bens. Tá? Não adiantava mexer, ele não era uma pessoa que estava preparada para isso, nem queria. Ele queria resolver aquela conflitiva, aquela crise. A PB teve como foco as características de personalidade de Pedro. Sua preferência pelo silêncio e pelo sossego foi vinculada à sua necessidade de manter-se coeso, escapando de sua angústia de fragmentação. Ele compreendeu que sua visão a respeito das exigências de sua esposa, vividas como invasivas e desorganizadas, estava inebriada pela experiência com seus pais, invasivos ou desinteressados. As cobranças da esposa são potencialmente desorganizadoras porque Pedro precisa de um espaço próprio de repouso psíquico, sem ruído externo excessivo. Então, quando a esposa repete a mãe, repete comportamentos do pai, ele se atrapalha. As exigências da esposa-mãe, experimentadas como invasivas, relação de objeto fusional, resultavam em angústia de fragmentação, pois as opiniões e os reclames dela penetravam em seu psiquismo, gerando questionamentos e confusos. Será que eu sou assim? Será que eu preciso mudar? Será que eu tenho que me submeter ao desejo dela? Sua reação costumeira era um maior afastamento, que complicava ainda mais a situação. Pedro necessita ficar sozinho, andar de bicicleta, por exemplo, para colocar as coisas no lugar, organizar-se. Seu distanciamento do outro é necessário para manter coesão interna, lidar com a relação funcional, percebida como ameaçadora pelas experiências com o objeto infantil invasor, né, que é a mãe, né, a esposa, ele pega uma esposa igual a mãe. Em função disso, seus silêncios e momentos de reflexão na sessão foram respeitados, proporcionando experiência de não invasão na transferência. Deixa ele falar quando ele se achar direito, senão eu viro o quê? Uma mãe 2. Olha aí que meu gato começou a entrar aqui. Seu conflito maior não é com ele mesmo, mas com a realidade esposa que o questiona. Por ele estaria satisfeito com seu modo de ser. Ai, só um pouquinho que o gato está aqui. Aí, sai daí, bicho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu querendo acabar a aula e o bicho querendo entrar na aula. Sai, menino. Amarra esse leal. Meu Deus do céu, ele vem aqui, deixa eu diminuir aqui, tá. Já botei, porque ele adora essa mesinha, entendeu? Ele gosta de deitar na mesinha, já fiz uma melecância. Deixa eu ver aqui, só tem mais 2 slides pra gente ver. Seu conflito maior não é com ele mesmo, mas com a realidade esposa que questiona. Por ele, ó, chegou. Ó, esse aqui sou eu. Por ele, estaria satisfeito com seu modo de ser, que não atrapalha sua criatividade nem seu desempenho social sexual. Durante a psicoterapia, também foi necessário lidar com as ameaças de abandono da esposa, ou os limites castração impostos pela realidade da vida de casado. Mas essas questões, embora importantes, não foram centrais no modo de ser de Pedro, no que tange a angústia de fragmentação que o trouxe à consulta. Essa perda da esposa deu medo, né? Porque ele já perdeu a mãe. Seus aspectos neuróticos também foram contemplados nas sessões. Ele pôde observar o modo impositivo, como lidava com as queixas da esposa, a maneira como demonstrava sua irritação com a invasão de seu espaço pessoal, pela demanda de atenção dela, o modo competitivo, como enfrentava o mundo em geral e sua impaciência com o fato de a esposa não compreender sua necessidade de silêncio para ser mais eficaz na construção de uma vida segura e tranquila para a família. No caso do Pedro, entender seu modo de funcionamento facilitou o relacionamento com a esposa, na medida em que se apropriou de uma compreensão de si mesmo e do relacionamento com ela. Então, o que o Pedro fez? Entendeu como
quem é ele nesse casamento, quem é a esposa no casamento, e como que ele pode dizer para ela, eu preciso de um tempo para mim, e eu sei que é importante eu estar contigo. Tá? Entendeu essa relação dele com a mãe, para poder andar sozinho. Próxima aula, a gente começa aqui na técnica da psicoterapia breve de orientação psicanalítica. Ok?